Meus alunos e alunas do sétimo ano, professor Soares trazendo aqui esse vídeo para vocês, comentando esse tópico que está aqui localizado nas páginas 101 e página 102. Então, o que diz aqui? Aqui nós temos o conceito é, de ângulos alternos internos e ângulos alternos externos. Então, esses conceitos são conceitos importantes aqui no estudo da gente, né? Esses ângulos alternos internos, eles surgem a partir do momento que tem uma relação entre retas coplanares e uma reta transversal, né? Então aqui vamos fazer essa leitura e mostrar para vocês aqui através desses exemplos. O que nós temos aqui? Vamos considerar duas retas coplanares. Essa palavra coplanares são retas que estão no mesmo plano, né? Que eu estou circulando aqui e vou chamar aqui de plano alfa, né? Então nesse plano nós temos a reta R e a reta S e nós temos aqui uma transversal T, né? Essa transversal também pertence ao mesmo plano e ela interceptou essas duas retas, a reta R e a reta S, né? Então vejo aqui que nessa intercepção dessa reta transversal com as duas retas R e S, formou alguns ângulos entre elas. Então aqui nós temos dois ângulos, né? Aqui tá, dois ângulos são alternos internos. Quando são internos, não têm vértices em comum e estão situados em lados opostos em relação à transversal. Ou seja, aqui eu tenho esse ângulo A e temos o ângulo B. Esse ângulo A e o ângulo B, eles são chamados de ângulos alternos internos. Ou seja, eles são internos porque veja que eles estão localizados entre as duas retas, entre a reta R e a reta S, né? E veja que eles são internos exatamente porque estão entre as duas retas, R e S, mas eles se alternam, né? Eles são alternos porque, veja que o ângulo B está do lado direito da reta transversal T e o ângulo A está do lado esquerdo, né? Enquanto um está de um lado direito, o outro está do lado esquerdo, eles se alternam, né? E eles também não têm vértice comum. Veja que o vértice do ângulo A é totalmente diferente do vértice do ângulo B. E os ângulos destacados nas figuras são ângulos alternos internos, ou seja, isso vai acontecer também aqui, ó. Esse ângulo D e o ângulo C também são ângulos alternos, né, internos, ou seja, eles estão internos entre as duas retas R e S, mas eles se alternam em relação à transversal T, tá certo? Então essa definição para que a gente veja como é que ela acontece nessa definição. E outra tem aqui também outro conceito, dois ângulos alternos externos. Essas palavras aqui, alternos e externo, eles estão fora das retas R e S, né? Veja que o ângulo M e o ângulo N estão fora, compreendido fora, eles não são internos, né, como no exemplo anterior. Eles estão externos e eles também se alternam, ou seja, veja que o ângulo N está de um lado da transversal e o ângulo M está do outro lado, né? Então eles se alternam e são externos as duas retas R e S. A mesma coisa acontece aqui com esse ângulo Q e o ângulo P. Também são alternos, ou seja, estão em lados opostos em relação à transversal, e eles são externos porque estão compreendidos fora das duas retas R e S. Então vamos considerar aqui as retas agora, né, retas também coplanares, mas tem que elas são paralelas. Também são coplanares, né, estão aqui
nesse plano que eu vou chamar de plano beta. E essa reta RS tem uma particularidade que difere um pouco do que nós falamos nos exemplos anteriores. Elas são paralelas. As retas R e S são paralelas e são cortadas pela transversal T. Então veja o que vai acontecer agora. Nós vamos ter aqui os ângulos de medida A e o ângulo de medida B. Pelo que nós já conceituamos, eles são alternos internos, eles são internos porque estão entre as duas paralelas, RS, e são alternos porque estão em lados opostos em relação à transversal T, né? Então, temos que o ângulo A, no caso aqui o A e C, são iguais, ou seja, o ângulo A e o ângulo B são iguais, pois são medidas de ângulos correspondentes, formado por retas paralelas RS com a transversal T. C e B, C é igual a B, pois são medidas de ângulos opostos pelo vértice, né? Ou seja, o ângulo C e o ângulo B são iguais porque são ângulos opostos pelo vértice. E como, né, logo o A também é igual a B, né, já que esse C é igual a B, o ângulo A também vai ser igual a B, porque ambos têm medidas iguais a C. Continuando aqui, isso significa dizer que se duas retas são paralelas, então os ângulos alternos internos, ou seja, ângulo M e ângulo N, formado por uma reta transversal, eles são congruentes, ou seja, têm medidas iguais. Como aqui também eu tenho o ângulo Q e o ângulo P, eles são ângulos internos às duas retas paralelas, RS, e eles se alternam. Veja que o Q está do lado esquerdo e o P está do outro lado, eles se alternam, né, dentro aqui desse espaço compreendido entre as duas paralelas, ou seja, o ângulo P é igual ao ângulo Q. Essa propriedade também é válida para os ângulos alternos externos. Ou seja, aqui se você observar, fora aqui das retas paralelas, nós temos o ângulo A e o ângulo B. Esses ângulos têm medidas iguais. Eles são alternos externos. Alternos porque estão em lados diferentes em relação à transversal, e são externos porque estão fora das duas retas paralelas. Mesma coisa vai acontecer com esse ângulo de medida C e o ângulo de medida D, que também são iguais, são alternos externos. Conforme vimos, também podemos descobrir as medidas de ângulos formadas por duas retas paralelas, cortada por uma transversal, conhecendo-se a medida de apenas um dos ângulos. Acompanhe. Então nós temos aqui um exemplo, né? Veja que nós temos a reta R e S, né, nessa figura, RS, essa simbologia aqui, esse R minúsculo, essas duas barrinhas e o S minúsculo, diz para nós que essas retas R e S são paralelas e que a reta T é uma transversal. Então vamos calcular aqui os valores de x, que é esse ângulo colateral externo, né? Colateral externo. Veja que esse ângulo ele se alterna com um ângulo de 60. Como também este ângulo Y, ele é um ângulo correspondente, né, também. E o ângulo Z, esse ângulo também, eles são colaterais externos, né? Então veja o que diz aqui. O ângulo de medida 60 e o ângulo de medida X são alternos externos, formado por duas retas paralelas, cortadas por uma transversal. Então, este ângulo X, ele também vai medir 60 graus. Continuando, sabemos também que Y é igual a 60. Por quê? Pois o X e o Y têm medidas
de ângulos opostos pelo vértice. Se o ângulo x mede 60, se o ângulo x mede 60, o ângulo y também vai medir 60, porque são ângulos opostos pelo vértice. Então, qual é o valor do ângulo z? Como x mais z é igual a 180, pois x e z são medidas de ângulos suplementares, ou seja, a soma dos dois vai formar um ângulo de 180 graus, a gente chega à conclusão que esse ângulo z, a medida dele é 120 graus. Você pode também fazer isso dizendo que 60 mais z é igual a 180, e aqui, resolvendo essa equaçãozinha do primeiro grau, você fazer 180 menos 60, você vai encontrar 120. Portanto, o valor do x é igual a 60, eles são alternos externos, têm medidas iguais. O ângulo y é ângulo correspondente também, você pode ver dessa maneira, e ele também tem medidas iguais, como também posso dizer que são opostos pelo vértice. E esse ângulo z é exatamente a diferença de 180 menos 60. Então fica aqui o comentário desses conteúdos e a sugestão que vocês pudessem aí estar exercitando as atividades que estão na página 103 do livro de vocês. Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.